Sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, Guerreiros da Imaculada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos dar início agora, aqui em nosso canal Guerreiros da Imaculada, as profecias de Nossa Senhora em Medjugorje. Esse vídeo eu vou estar comentando com vocês e lendo trechos de um livro que eu comprei diretamente de Medjugorje, que se chama O Lugar do Amor, onde o céu toca a terra. Aqui fala das aparições de Nossa Senhora em Medjugorje há quase 40 anos, aos videntes de Medjugorje. O que eu vou relatar para vocês agora nesse vídeo é sobre os 10 segredos de Medjugorje, que estão escritos em pergaminho, um pergaminho espiritual, que somente a vidente Miriana e o padre ao qual foram revelados esses segredos, que revelarão ao mundo em breve, quando Nossa Senhora der um sinal a eles para que esses 10 segredos sejam revelados ao mundo, a qualquer momento, a qualquer dia. Nossa Senhora disse a Miriana para ela escolher um padre, ao qual, juntamente dela, iria revelar esses 10 segredos ao mundo. E esses segredos seriam fotografados, filmados por todo o universo, e todo o mundo poderiam ver esses acontecimentos futuros. Antes disso acontecer, Nossa Senhora disse a Miriana que ela mesma avisará a Miriana e ao padre, ao qual revelará esses segredos ao mundo, para entrar em jejum 7 dias antes que o primeiro segredo fosse revelado. Nossa Senhora disse: eu os avisarei 7 dias antes, para que vocês entrem em jejum a pão e água, antes que esse segredo seja revelado ao mundo. Nossa Senhora também deu muitas datas importantes para que o mundo ficasse esperto nessas datas. E uma dessas datas que Nossa Senhora disse a Miriana é 18 de março. E tem outras datas também, mas uma específica é 18 de março. Que é, se eu não me engano, é o aniversário da Miriana. Então Nossa Senhora pediu: ficai alerta sobre essas datas. Então a gente aguarda ansioso, por esses 10 segredos revelados, que serão revelados em Medjugorje em breve, e que abalarão o mundo. Toda a terra terá conhecimento desses segredos. Bendito e bendita será aquele, aquela que, ouvindo sobre isso, lendo sobre isso, acreditasse nas mensagens de Nossa Senhora e procurasse de todo o coração, com toda a sua alma, a conversão imediata. Mas disse também Nossa Senhora: para muitos será muito tarde, porque ouviram e não quiseram obedecer, porque leram e não quiseram acreditar. Para esses será muito tarde essa volta a Deus. Então vamos dar início agora esse relato sobre esses 10 acontecimentos futuros, esses 10 segredos deixados pela Mãe de Jesus em Medjugorje para Miriana e os outros videntes, que em breve o mundo todo saberá. Já se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito. Deixa o like no vídeo e em todos os vídeos aqui do canal. Veja os outros vídeos que aqui estão.
Também compartilhe esses vídeos com o mundo, se preciso, com todas as suas redes sociais, para que mais pessoas tenham conhecimento dessas verdades que abalará todo o canto da Terra, todo o nosso planeta. Vamos lá então dar início a esse belíssimo testemunho de Nossa Senhora e essas palavras da nossa Mãe que pisou na terra para trazer essas mensagens do céu. Palavra de Maria em relação aos segredos. Numa aparição extraordinária a Miriana, a 28 de janeiro de 1987, Nossa Senhora evidenciou diversas coisas. A forma como foi inicialmente escolhida e como alguns começaram a segui-la. Pediu que todos se aproximassem da igreja e que tivesse atenção aos pobres e finalmente abordou o tema dos segredos, dizendo que em Medjugorje há 10 segredos. Vós não sabeis do que se trata, mas quando vieres a saber será tarde. Retomai a oração, nada é mais importante do que ela. Desejaria que o Senhor me permitisse esclarecer, ao menos em parte, os segredos, mas já não muitos, as graças que Ele vos oferece. Pensai quanto é pouco o que lhe ofereceis a Deus. Não quero censurar-vos, quero, pelo contrário, convidar-vos mais uma vez à oração, ao jejum e à penitência. Nossa Senhora deixou em Medjugorje as 5 pedrinhas, que inclui, as 5 pedrinhas, 5 orações urgentes que a gente precisa, esses 5 itens que a gente precisa levar à risca todos os dias de nossa vida. E entre eles se encontram a oração, o jejum, a penitência, a conversão e outros mais, a oração do Santo Rosário, a revelação. A história dos 10 segredos constitui o grande enigma do fenômeno Medjugorje. É tão intrigante e peculiar que muitas pessoas não conseguem acreditar, principalmente se comparado com outras aparições marianas. Por exemplo, em Fátima apenas foi confiado um segredo a Lúcia, composto por 3 partes e revelado em 3 distintas fases. Um outro exemplo é o de Lourdes. Em Medjugorje, pelo contrário, Maria deu a Miriana e posteriormente a mais 2 dos videntes, e provavelmente fará o mesmo aos restantes dos 3. Não só o conhecimento dos 10 segredos, bem como a hipótese de ser a ela escolher quem teria a missão de revelar o conteúdo de cada um deles à humanidade. Miriana escolheu o padre Peter, o qual, surpreendido pela missão que lhe tinha sido confiada, indagou: por que esta graça? Não poderia acreditar que o céu lhe tivesse entregado esta tarefa. Porém, aceitou a missão com alegria, sabendo que era a vontade de Deus. Os 10 segredos confiados a Miriana serão revelados ao mundo na data que Nossa Senhora escolher para tal. Ao confiar a Miriana a totalidade dos segredos, Nossa Senhora deixou de lhe aparecer todos os dias. Passou, no entanto, um ano inteiro a prepará-la e a explicar-lhe como estes deveriam ser revelados. Nossa Senhora teve todo o cuidado, toda a atenção, todo o amor com Miriana, para que ela fosse preparada durante um ano, para que ela pudesse receber esse pergaminho em suas mãos, esse pergaminho espiritual, para se revelar ao mundo. Uma vez, um repórter foi a Medjugorje entrevistar o filho de Miriana sobre esses segredos e descobriu lá que ela ficou 3 dias e 3 noites trancada em um quarto,
sem comer, sem beber água, sem sair desse quarto, só chorando. E o repórter perguntou ao filho dela por que disso tudo. E o filho respondeu: achas pouco o que Nossa Senhora entregou à minha mãe, esses 10 segredos? Acha pouco esses acontecimentos futuros? É muito grave para que minha mãe permanecesse 3 dias e 3 noites trancada num quarto, somente chorando e implorando a misericórdia de Deus. Então levemos a sério esses acontecimentos, essas profecias, essas palavras de Nossa Senhora e nos convertamos urgentemente. Os 10 segredos confiados a Miriana foram revelação. A revelação dos 10 segredos terá lugar em Medjugorje. A maneira como se realizará é a seguinte: Nossa Senhora deu a Miriana um documento que será entregue ao Padre Peter na altura devida. Esse documento contém o conteúdo dos segredos, que atualmente ninguém, exceção a Miriana, consegue ler. 10 dias antes da data marcada por Deus para a revelação do primeiro segredo, Miriana chamará o Padre Peter. Ambos jejuarão e rezarão durante 7 dias, e ao 8º dia o Padre Peter conseguirá ler o texto e anunciará o conteúdo do primeiro segredo, que é significativo para toda a humanidade e terá repercussão à escala mundial. 3 dias depois da revelação e dos acontecimentos previstos no primeiro segredo, realizará-se-á a sequência da revelação de todos os outros segredos. Far-se-á do mesmo modo que o primeiro, em cadeia e com intervalos até que o último seja revelado. Numa entrevista a Janice Cornell, a única coisa que Miriana especifica é: o primeiro segredo quebra o poder de Satanás. E por ele saber isso, está muito agressivo neste momento. Então, o que Miriana deu a entender nesse primeiro segredo ao mundo? Então, que esse primeiro segredo quebrará o poder de Satanás. Ele ficará fraco para agir contra a humanidade. E ele, sabendo disso, ele tem conhecimento das coisas de Deus, porque ele foi um anjo criado, o primeiro anjo criado por Deus, um anjo de luz. Ele, sabendo disso, ele está cada dia mais agressivo com a humanidade. Podemos ver aí aborto sendo aprovado, tantas coisas acontecendo, o mundo virando de ponta cabeça, as pessoas não acreditando mais em Deus, as pessoas se perdendo dia após dia. Essa é a ação de Satanás, os últimos dias dele agindo sobre a terra. Então diz Nossa Senhora: convertei-vos enquanto vocês ainda têm tempo de misericórdia de Deus. Nossa Senhora especificou também que as revelações deverão chegar tão depressa quanto possível ao maior número de pessoas. Apesar de aparentemente parecer difícil executar tal tarefa, o Padre Peter tem a certeza de que Nossa Senhora facilmente encontrará melhor forma de agir. Em relação ao conteúdo dos 10 segredos, pouco se conhece. O Padre Peter sabe, no entanto, que o primeiro 3 estão relacionados com Medjugorje e serão advertência à conversão. Os 2 primeiros constituem um aviso para que o mundo perceba que Nossa Senhora apareceu em Medjugorje e que os videntes diziam a verdade. O terceiro segredo é um sinal que aparecerá no lugar da primeira aparição, indestrutível, permanente e visível para que toda a humanidade possa tomar conhecimento dele. Nossa Senhora cumpre desde esse modo a promessa inicial de mostrar claramente a sua presença em Medjugorje. Os videntes que apelidam este sinal de o grande sinal dizem que ela vai deixá-lo de modo especial para aqueles que ainda estão afastados de Deus. Ela própria afirma o seguinte: o sinal virá, mas não se devem preocupar. A única coisa que gostaria de dizer é:
convertam-se, doem-no a conhecer quanto antes a todos os meus filhos para os salvar. Mas suplico, convertei-se. Ninguém poderá imaginar o que acontecerá, nem o que Deus, Pai eterno, enviará sobre a terra. Por isso, convertam-se, renunciem a tudo, façam penitência, falem das minhas aparições a todos os meus filhos. O grande sinal é, segundo Mirjana, uma espécie de presente da Mãe do Céu, um sinal da sua presença. Uma única vez que a finalidade é levar todos a acreditar, será óbvio que não é feito pela mão do homem, que tem origem divina. Há quem tire dali ilações, dizendo que será tarde demais. Sobre isso, Nossa Senhora não se pronunciou. O segredo leva as pessoas a interrogar-se, a especular e gostar de fazer previsões. Este é subjacente ao universo do segredo. Quem confia segredos a alguém sabe que o outro, ao desconfiarem da sua confidência, começa a tecer conjecturas, a fabricar urdituras e pôr hipóteses. Este é um dos aspectos que compõem o mundo do segredo. É mesmo o seu aspecto mais encantador. E Nossa Senhora, como mãe, sabe isso. Muitos se questionam: será isso o fim do mundo? Quando o primeiro segredo for revelado, Nossa Senhora partirá? Não voltará? Serão os segredos portadores de um terrível presságio para a humanidade? Como muitos acreditam? Quando todos os videntes tiverem conhecimento dos 10 segredos, o que se passará? Tudo acabará? Enfim, tantas perguntas sem respostas. No entanto, uma das mensagens de Maria diz-nos que devemos aproveitar este tempo, porque hoje o Senhor permitiu-me dizer-vos outra vez que viveis um tempo de graça. Vós não estáis consciente de que Deus vos está a dar uma grande oportunidade de vos converter e de viver em paz e no amor. Convém, porém, lembrar que a resposta a algumas dessas perguntas ou outras não formuladas aqui são do conhecimento dos videntes. Muitos têm tentado arrancar-lhe palavras sobre este assunto, mas apenas se sabe o que foi relatado no texto acima descrito por Nossa Senhora. E continuo, contudo, a transmitir que Nossa Senhora pede que se rezem, que não se tenha medo e que não se fale sobre os segredos. Em relação a este, o Padre Peter gosta de enfatizar que, para ele, o mais importante é não perder tempo e pensar no futuro, nem a especular sobre os acontecimentos que aí virão, mas a preparar-se para esse tempo. Isso é viver a fé de acordo com o Evangelho de Cristo, e assim ninguém terá nada a temer. O pergaminho. O documento entregue por Nossa Senhora Mirjana é intrigante e sobremaneira inquietante. Tem aproximadamente o tamanho de uma folha A4. Assemelha-se a um pergaminho, mas a substância que é feito é desconhecida. E surpreendentemente pode-se amanchucar, a dobrar, mas nunca rasgar. Além destas invulgares características, ninguém consegue lê-lo. E como já se sucedeu uma vez, se alguém o tentar fazer, lê conteúdos diferentes. Foi o que aconteceu a uma prima e a uma amiga de Mirjana. Esta, não sabendo ainda que Nossa Senhora não queria que ela mostrasse o documento, deu a ler
simultaneamente a essas duas pessoas. Uma delas leu uma oração de súplica, a outra uma oração de adoração. O fato de que o documento aparentar ter vida própria no sentido em que o céu, que decide o que e quando se deixar ler, traz em si uma salvaguarda. Faze aos perigos o que pode estar sujeito. Foi o que aconteceu quando, em tempo de guerra, em 1990, Miriana deixou esquecido em Sarajevo. Alguns anos mais tarde, um soldado das Nações Unidas entregou-lhe o documento juntamente com outros pertences pessoais. O soldado não fazia a mínima ideia do que tinha em mãos. Em relação aos segredos, os videntes levam-nos a reparar que as mensagens de Nossa Senhora são um eco do Evangelho, mas mostram-nos também que se trata de uma mensagem profética para os nossos tempos, isto é, que o mundo se está a enterrar no pecado e a causar suas próprias autodestruição. Os que estão contra Deus e contra a sua lei do amor destrói-se a si próprio. Quem, como indivíduos, quer coletivamente. Hoje em dia, há leis imorais que anulam os seres humanos e, em alguns casos, chegam a destruir as crianças que estão nos ventres maternos. Há milhares de razões que nos levam a afirmar que os seres humanos se estão a destruir. Não diria que é um castigo de Deus, é uma autodestruição e são os homens que estão a causar. Quando um alcoólico bebe demais, provoca uma doença no fígado e provavelmente morre por causa dessa doença. Não é Deus que castiga o seu fígado, mas o álcool que o destrói e que ele bebeu em demasia. O mundo mergulhado na sua teia, tecida pelos seus loucos desejos, arruína-se a si próprio. Onde é que isto nos leva, não sabemos. Eu não tenho conhecimento acerca dos segredos do seu conteúdo, nem sobre esses segredos são os mesmos para todos os videntes, porque eles não falam comigo certo disso. Essas são palavras do Frei Dário. Ou será que... Não sei, para mim isso é secundário e que me prende às mensagens fundamentais, porque é ela que dá a resposta que pode salvar o mundo de hoje. Se tentarmos olhar com os olhos de Deus, as mensagens repetem ao mesmo ao ouvido surdos que esquecemos e que não queremos ou que já não somos capazes de ouvir. Rezar, ter uma fé forte em Deus, jejuar, ler o Evangelho, todas as igrejas concordam com isso. Esta é a mensagem fundamental das aparições de Nossa Senhora. Apesar da ausência de informações concretas sobre o conteúdo dos segredos, uma vez que foi apressadamente dito por Nossa Senhora que todos os videntes têm de se manter reservado em relação a este assunto. Sabe-se que, de fato, o 7º e 8º segredo aparentam trazer sobre a humanidade algo dramático e que, além disso, acarretam a ideia de castigo. Muitos não compreendem essa dimensão. Outros olham-na de lado e outros ainda questionam com ousadia um Deus que exerce este poder. A ideia de um Deus castigador relacionado com o Antigo Testamento é uma ideia ultrapassada. O Deus que nos foi e é dado conhecer, Jesus crucificado, que se deu a todos nós, mulheres e homens, por amor para nos salvar, ensinar e guiar, e libertar-nos da morte. É o Deus do amor, é o Deus Salvador. No entanto, o castigo, que etimologicamente significa um ato de correção que um pai exerce ou dirige sobre um filho,
Parece ser o momento concreto da humanidade, da história da humanidade. A solução possível que resta a Deus se os seus filhos não correspondem aos seus apelos. Muitos pais percebem facilmente essa dimensão de castigo, quando ao tentar corrigir os comportamentos e atitudes dos seus filhos, eles recorrem não mais à alternativa desejada, mas como no último recurso. Muitos também sabem que às vezes, só por ouvir e pronunciar essas palavras, muitas crianças e jovens reagem, alteram e corrigem o que está errado. Constitui assim uma ferramenta utilizada como instrumento educacional que visa corrigir e orientar. Maria, como mãe, vê a vida dos seus filhos ameaçada por um cancro global, isto é, pela ausência total de Deus, e por isso desdobra-se e faz tudo para lhe salvar a vida. Alerta, pede, exige, mostra o caminho e indica aquilo que acontecerá se os homens e mulheres não transformarem as suas atitudes e maneira de estar na vida. Crueldade mental? Não. Amor materno em ação. Será que estamos já a viver dentro desses castigos? Será que alguma época terá vivido tanto suicídio de jovens e crianças? Já tivemos na nossa história algo como sentença milhões de mártires por ano? O aborto durante o qual o bebê vive uma tortura atroz da alma e do corpo e que causa mais de 10 mortes por ano. Mais de 10 vezes morte por ano. O holocausto nazi. A porcentagem infernal de pessoas atingidas pela doença do século, a depressão, e poder-se a continuar, a listagem não seria curta. Nossa Senhora adverte: Satanás existe. Nossa Senhora não gosta de falar do mal, nem do pecado, nem da existência de guerra, sejam elas interiores, individuais ou entre povos. Contudo, quando é necessário e premente fala sobre isso, dedica-lhe o tempo e a intensidade suficiente para que o alerta seja estendido e aceito, atribuindo-lhe o lugar que deve ter, ou seja, sabe que, perante tudo que é negativo e mal, as armas concretas e poderosas são as que envolvem atributos divinos e neles se revestem. A sua mensagem de agosto de 1984, transmitida a Helena, esclarece: não penseis nas guerras, no mal, nos castigos. Se pensares no mal, estáis em vias de nele incorrer. O vosso dever é aceitar a paz divina, vivê-la e difundi-la. Hoje em dia, muitos nada sabem acerca de Deus, e muito menos em sua presença constante em cada um de nós, porque durante décadas o ateísmo desviou muitas pessoas de Deus. Se, por exemplo, alguém disser, ele colocou a sua casa dentro de nós, a maioria das pessoas pensará no mínimo que quem proferiu tais incruências está um pouco maluco. Esse mesmo materialismo ateísta fez com que o homem se tornasse incapaz de um encontro com Deus, levando menos aqueles que consideram crente a viverem longe de Deus, da igreja e dos sacramentos. Por isso, Nossa Senhora deseja a perseverança na oração, porque sabe ser esse o único caminho da aproximação a Deus. Quando nos convida a rezar o credo diariamente,
tem o objetivo concreto de nos fazer decidir por Deus, de criar uma forte resistência ao mal e desta maneira sermos capazes de contornar e definir as nossas vidas por Ele. No mundo atual, o homem experimenta já o limite da sua incapacidade e da sua fragilidade. Por isso, muitos de nós vivem no medo e com medo, na tristeza e na agressão. Muitos suicidam-se, encurtando assim a sua caminhada terrena. Os ataques do mal, do demônio, acentuam e originam nas fragilidade e desamparo. Satanás quer destruir, dividir, matar, destruir, distrair de Deus as pessoas. Ele censura medo e desconfiança nos ouvidos e nos corações dos homens. Ataca pura e simplesmente. Daí Maria diz: ajuda-se e protejam-se contra cada um dos ataques de Satanás. Satanás é o inimigo número 1 da salvação dos homens e, consequentemente, da paz. Ele quer levar as pessoas ao ódio, ao espírito de vingança. O seu reino é um reino de trevas e de morte. Nós temos a oportunidade ímpar de, neste momento, com a ajuda de Maria, acolhermos e optarmos, apesar das dificuldades que puderem surgir, por um mundo em nós e fora de nós, que promove tudo que é belo e bom na alma dos homens, um mundo em que Satanás não pode penetrar, porque tem uma atmosfera irrespirável por ele. É um mundo que já está a surgir dia após dia, que não se edifica com opulência, nem se opõe com violência, que não devora, mas cria espaço, que não subtrai, mas dá liberdade, que não esvazia, mas diviniza. Este é o reino do amor, o reino de Deus. A construção desse reino necessita de todos do seu sim, de todos sem exceção. Como Satanás ainda opera esta forte enraiviçado, porque sabe que o seu reino terminará. Mas Maria pede a todos que rezem pelas suas intenções, a fim de que, através da vossa oração, se trave o plano de Satanás nesta terra que está cada dia mais longe de Deus, pondo-se no próprio lugar de Deus, destruindo tudo que é belo e bom na alma de cada um de nós. Maria, que tal você tomar atitude, mocinha, e dar um jeito na vida? Agora eu vou ler para vocês, povo de Deus, algumas mensagens de Nossa Senhora. 20 de maio de 2011. Queridos filhos, hoje mais do que nunca, desejo convidá-lo à oração. Queridos filhos, Satanás deseja destruir as famílias de hoje, por isso quero convidá-los à renovação da oração familiar. Queridos filhos, rezem com seus filhos em suas famílias, não dê entrada a Satanás. Obrigado, queridos filhos, por também hoje vocês responderem ao meu chamado. 27 de maio de 2011. Queridos filhos, hoje desejo convidá-lo a viver a mensagem que lhe dou, dando para que possa lhe dar novas mensagens. Obrigada, queridos filhos, por responder ao meu chamado. 17 de junho de 2011. Queridos filhos, também hoje a mãe os convida com amor a se decidirem pelo meu filho. Caminhe junto com ele, sigo as minhas mensagens, especialmente nestes dias em que elas serão renovadas em suas famílias. Rezem, queridos filhos, para que o meu filho nasça em seus corações, em suas famílias. Saibam, queridos filhos, que a mãe reza por vocês e que os ama com amor materno. Por isso, perseverem também hoje. Lhe agradeço, queridos filhos, por terem respondido ao meu chamado.
24 de junho de 2011. Queridos filhos, também hoje eu me alegro com vocês. Também hoje, com alegria, os convido a acolherem, a viverem as minhas mensagens. Que as minhas mensagens se tornem vida. Construa-nas em suas vidas. Que elas sejam um alimento no caminho da sua vida. Saibam, queridos filhos, que eu estarei com vocês quando atravessarem o momento mais difícil, que eu os encorajo e consolo, que intercedo diante do meu Filho por todos vocês. Portanto, queridos filhos, perseverem na oração e não tenham medo. Sigam-me sem medo. Eu lhe agradeço, queridos filhos, também hoje, por ter escolhido novamente a mim e as minhas mensagens e por viverem-nas. Meus amados e minhas amadas, vocês perceberam como Nossa Senhora vem falando da oração? Em todas as mensagens dela, ela pede a oração do Santo Rosário. Ela pede a oração da palavra da Sagrada Escritura. Meditem, leia a maioria das mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje. Fala sobre a importância da oração, da leitura da Palavra de Deus, da meditação da Palavra de Deus. Fala do Santo Rosário. Nossa Senhora falou também durante os 40 anos em Medjugorje sobre a importância do jejum, pelo menos nas quartas-feiras e nas sextas-feiras, a pão e água, oferecendo primeiramente a nós, que o Senhor Deus nos limpe, nos purifique, nos lave, que o jejum é uma purificação de nossas almas. Então nós precisamos jejuar por nós mesmos, pelo menos uma vez na semana, para que possamos ser santos como o Pai do céu deseja que assim somos. Depois, jejuar pelos nossos, pela conversão dos pecadores do mundo inteiro. Jejuar pelos grupos de oração, pelos padres, pela igreja, pelos ministérios. Jejuar pelos nossos governantes. Jejuar pelos enfermos, pelos doentes, pelos acamados. Jejuar também para as almas do purgatório, para que elas possam alcançar o céu. Então esse é um pedido de Nossa Senhora. Nossa Senhora vem nos pedindo, vem nos suplicando, vem nos gritando aos quatro cantos que possamos nos converter com urgência e obedecer essas regrinhas, que são as 5 pedrinhas que ela deixou em Medjugorje: do jejum, a oração, o sacramento da confissão, a Santa Missa, o jejum, a oração do Santo Rosário. Então que possamos, meus amados, ser fiel às mensagens de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.